Olá, eu sou Vladspara e sei coisas. Qualquer um que dê uma olhada nas guerras contemporâneas travadas pelas nações árabes, até mesmo as mais recentes, como na Síria ou no Iraque, nota imediatamente uma linha comum de que os exércitos árabes são de mínima, se houver, eficácia. Essa impressão é verdadeira? E se sim, quais são as causas? Neste vídeo vou citar fortemente um estudo de Norvald Atkin, um nome que não diz mais nada. Basta saber que ele é um ex-oficial do Exército dos Estados Unidos, especialista em questões do mundo árabe. O estudo se chama Por que os árabes perdem guerras? E o link para o artigo completo pode ser encontrado na descrição. O impressionante é que o artigo é de 1999, portanto, antes da Segunda Guerra do Golfo, é antes de toda a Primavera Árabe. E a bagunça que aconteceu confirma totalmente o que está acontecendo. Em suma, mesmo em 99, as conclusões se mostraram corretas. Allahu Akbar. A guerra, para a maioria de nós, é um fenômeno extremamente alienígena e também extremamente complexo. Quem trabalha nesse campo, seja um estudioso realizando uma pesquisa ou um comandante em campo que precisa tomar decisões, sempre estará cercado pelo que é chamado de neblina da guerra. Ou seja, a dificuldade de obter informações precisas e confiáveis sobre o inimigo e muitas vezes também sobre as próprias forças. Os relatórios e as notícias que chegam da frente muitas vezes são mantidos em segredo, são contraditórios, o inimigo nos engana. São imprecisas de várias maneiras e muitas vezes, quando se trata de unidades que foram derrotadas ou se desintegraram, muitas vezes são inexistentes. Isso para dizer que a resposta à pergunta que nos fizemos não é simples. Mas é uma combinação de uma infinidade de fatores que, como uma avalanche descendo ou um dominó caindo, se alimentam mutuamente e se ampliam juntos. Vamos agora ao ponto. Os motivos são realmente muitos: econômicos, técnicos, táticos, culturais. Ao analisar a cultura, como nos adverte o Coronel Deatkin, devemos ser muito cuidadosos. Frequentemente no passado, avaliações sobre a cultura ou o espírito de um povo se mostraram erradas e com efeitos devastadores. Basta pensar na Primeira Guerra Mundial. A espetacular vitória dos prussianos em 1870 contra a França deu-lhes a confiança para criar um plano de invasão extremamente agressivo e otimista. O exército francês deveria ter simplesmente se desintegrado após geniais planos de batalha, o que obviamente não aconteceu. Nos anos 30, os americanos consideraram o Japão como um povo não ameaçador e que não representava um perigo para o domínio do Pacífico. Claro, conhecemos o desfecho disso. A história militar, em suma, nos ensina a tratar a cultura com extrema cautela. A Europa sempre teve uma longa tradição de confronto cara a cara, desde os duelos dos heróis gregos aos cavaleiros, desafios entre cavalheiros, até as grandes batalhas campais. Na Europa, essencialmente sempre se buscou e desejou o confronto direto. No mundo árabe, desde que temos registros escritos, não era assim. Os povos árabes sempre foram inclinados para a guerrilha, a insurreição, a guerra política, a guerra em bandos, o engano. O que Lorenz da Arábia, grande conhecedor dos árabes e de sua maneira de fazer guerra, chamou de vencer guerras sem batalha. Se esses fatores criam os melhores guerrilheiros do mundo, basta ver o que acontece. No entanto, eles não contribuem para criar uma boa força, A informação. Quem tem informação tem poder e no mundo árabe, quem tem as informações as mantém particularmente apertadas. Deatkin observa como a passagem de informações, seja de cima para baixo, ou seja, dos oficiais para os homens e vice-versa. Mas também horizontalmente, ou seja, entre unidade e unidade, é mínimo, se não totalmente ausente. Um oficial que conhece certas coisas é valioso, se ele compartilha essas informações, não é mais necessário. Um mecânico de tanque sabe que é útil, enquanto apenas ele sabe fazer o trabalho e só a ele podem recorrer. Se seu conhecimento se dissemina, perde o valor. Relata-se, por exemplo, o caso de treinadores americanos no Egito que, com grande esforço, traduziram um manual para tanques em árabe.
Depois de distribuí-lo para as equipes, eles viram imediatamente o oficial no comando recolher esses manuais e ficar com eles para si mesmo. O oficial, ao ser questionado sobre o motivo, respondeu: mas eles nem sabem ler. A verdade é que ele não queria que as equipes tivessem essas informações. Essa maneira de agir se resume a duas coisas. Primeiro, que a tropa é muito especializada, ou seja, quem usa uma metralhadora em uma equipe de infantaria sabe fazer apenas isso. Se o seu companheiro que usa o rádio ficar incapacitado, ele não sabe o que fazer com aquele rádio. Nos exércitos ocidentais, geralmente é o contrário. Aprende-se a fazer um pouco do trabalho de todos. Se destaco em tarefas específicas, mas se meu companheiro não pode usar o rádio como metralhador, sei como fazê-lo. E a segunda consequência é que os oficiais muitas vezes são imutáveis. É difícil promover quem merece, é difícil mandar embora quem não merece. Essa inflexibilidade também está presente no treinamento tanto da tropa quanto dos oficiais. No mundo árabe, tende-se a aprender de cor, talvez uma necessidade devido à aprendizagem de versos sagrados de cor. Pensar fora da caixa não é incentivado, e fazer isso pode levar à humilhação e a ser desacreditado. Os instrutores e os alunos não são incentivados a pensar de forma criativa na resolução de problemas, que é uma habilidade fundamental em batalha. A famosa névoa da guerra muitas vezes coloca unidades e comandantes em condições de ter que pensar e agir de forma autônoma. E isso não acontece simplesmente. As tropas treinam mal e lutam mal. No Ocidente, os vários graus militares são extremamente integrados entre si. Oficiais, suboficiais e a tropa trabalham juntos em direção a um objetivo comum. Isso também é possibilitado por uma certa homogeneidade da nossa sociedade. Simplesmente não é necessário ser rico ou nobre para entrar na escola. Para os oficiais, bem ou mal, todos nós frequentamos as mesmas escolas e recebemos a mesma educação. Claro, quem é rico provavelmente tem acesso a algo melhor, mas em geral mais ou menos todos. Todos nós, ricos ou pobres no Ocidente, compartilhamos a mesma base cultural e temos acesso a luxos similares. É difícil encontrar alguém que não tenha água quente em casa, por exemplo. Não é assim para a rígida sociedade árabe. Os oficiais são quase todos exclusivamente de boa família e não têm nada em comum com a tropa, muitas vezes pobre e recrutada. Os soldados são muito maltratados pelos seus oficiais e odeiam o seu serviço militar. As várias diferenças que existem entre os oficiais e a tropa nos exércitos ocidentais são preenchidas pelos suboficiais. A tropa veterana desperta é a espinha dorsal de todo o exército, desde a manutenção da coesão, do espírito de unidade, até a correta execução das ordens dos oficiais. É importante entender aqui, para quem não tem ideia de como os exércitos funcionam, que para se tornar oficial ou soldado, o caminho é relativamente curto. Se eu quero ser um oficial, me alisto na academia, depois de 2 anos já tenho meu diploma de segundo tenente, enquanto se eu quero ser um soldado, eu me alisto e em poucos meses sou um. Os suboficiais não, muitas vezes é preciso ser um soldado por anos antes que se possa acessar a carreira de suboficial. Apenas os melhores e mais experientes alcançam este papel. Entendem então como, nos exércitos árabes, bons suboficiais são escassos. A tropa, que é pouco educada, odeia o próprio trabalho e odeia os oficiais, gera poucos suboficiais bons porque ninguém quer permanecer no exército. E como existem poucos suboficiais de qualidade, existem poucos suboficiais e essa lacuna continua a se alargar. A hierarquização da sociedade e, consequentemente, do exército tem uma consequência importante em como as operações são realizadas. No Ocidente prevalece a chamada doutrina prussiana. Os oficiais de baixo escalão são incentivados a tomar decisões, a serem agressivos, mesmo que às vezes isso signifique ir contra ordens indiretas de um oficial superior. Isso pode ser facilmente notado ao estudar as operações do General Mattis. Para quem não sabe, James Mattis é o atual secretário de Defesa dos Estados Unidos e provavelmente o maior general vivo. Mattis enfatizou várias vezes a importância da agressividade e da iniciativa dos suboficiais de baixa patente. Eles estão lá na frente, eles sabem qual é a situação, eles sabem qual é o objetivo, mas eles também a escolha de como é melhor alcançá-lo.
A agressividade, até beirar a insubordinação, é de fundamental importância para o sucesso das operações militares. E isso, obviamente, é visto com grande suspeita pelos exércitos árabes. Os árabes tendem a descarregar a responsabilidade em seus superiores e executar exatamente ao pé da letra os comandos recebidos. As unidades assim desperdiçam oportunidades para infligir perdas ao inimigo, para se colocarem em uma posição melhor, para se moverem autonomamente, para responderem imediatamente a uma ameaça, porque eles esperam ordens de cima em vez de tomar a iniciativa. Um episódio que beira o incrível foi a tomada de Mossul em 2014. Em Mosul e na província, havia cerca de 30.000 soldados e um número igual de policiais e forças de segurança. A cidade caiu em uma análise que atacou com no máximo 1.500 militantes. As tropas na cidade se desintegraram completamente, muitos comandantes não foram encontrados, os soldados começaram a fugir. Não se entendeu nada, e as unidades que não se desintegraram esperavam ordens superiores e, portanto, não reagiram. Brigadas inteiras deixaram de existir. E último ponto muito importante, controlar o exército é ter poder. Muitos dos atuais líderes árabes presentes e passados se tornaram tais após um golpe de Estado. Um exército é importante para manter o controle sobre a população, mas um exército muito treinado e muito importante é uma ameaça ao próprio ditador. Os outros oficiais são frequentemente ligados por laços de lealdade e família com o ditador ou rei em questão. E, em geral, a lealdade é mais valiosa do que a competência. Em conclusão, esses são os motivos. Uma discussão mais aprofundada exigiria um longo estudo sobre fontes que muitas vezes não existem. Assim como de Atkin, eu não acredito que a eficácia dos exércitos árabes possa mudar, pode melhorar, se não houver uma mudança radical em sua sociedade. E infelizmente por causa disso, ainda veremos guerras e conflitos nessas áreas por muitos anos. Eu sou Vlad Espada e sei coisas.